Boa vitória do Corinthians, resultado muito importante, fora de casa, 2-1 no Bragantino, pelo primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana. Poderia ter sido melhor, mas é disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se estiver conhecendo agora. E ufa, vencemos um jogo. O Corinthians em competição mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana, tem sido completamente diferente do que a gente vê no Brasileirão. No Brasileirão é um time que briga bastante, porém se sente pressionado pelo atual momento, pela atual situação do time no campeonato. Já na Copa do Brasil e Sul-Americana é um time copeiro, é um time que sabe jogar fora de casa, sabe jogar dentro de casa, sabe fazer o resultado necessário. Hoje o Corinthians faz uns 15 primeiros minutos, eu diria até que o primeiro tempo assim perfeito. O Corinthians chega ao primeiro gol com o Giovani numa jogada do Pedro Raul, que pra mim ele errou o chute, a bola bate no zagueiro de volta e acaba sobrando para o Pedro Raul fazer o gol. Se compacta atrás, chama o Bragantino para cima, porém com saída, com escape principalmente de Matheus Bidu, Thales Magno e Mateuzinho. O Thales Magno tem a oportunidade e faz o segundo gol do Timão logo aos 15 minutos. Placar perfeito, resultado perfeito até aquele momento, jogo do Corinthians perfeito até aquele momento. O Corinthians recua, chama o Bragantino, mas ainda assim tinha saída de bola, tinha vitalidade do Giovani, tinha vitalidade do Thales Magno, tinha o Pedro Raul fazendo uma ótima partida, sabendo fazer o jogo de corpo, sabendo fazer a parede, sabendo prender a bola lá na frente quando necessário. Então, o Corinthians chama o Bragantino e não é muito atacado, não sofre tanto perigo, enquanto consegue machucar o Bragantino, principalmente com o Pedro Raul, que tem duas chances claríssimas, ele mata no peito, finaliza bem em cima do goleiro do Braga, e na segunda chance ele dribla o goleiro, e aí o zagueiro do Bragantino chega para cortar e ele acaba não conseguindo finalizar. Depois disso, o Corinthians termina o primeiro tempo muito compacto, o Bragantino sem conseguir entrar na marcação, muito bem o Corinthians, muito bem nas escapadas e sempre levando perigo ao Bragantino e sem sofrer perigo, que é bastante importante. Um ou outro chute fora de área. Muito bom esse centroavante que o Corinthians contratou, né? O Lewandowski, não. Pedro Raul, né? Pô, jogou muita bola no meio tempo. Porém, depois ele voltou a ser o Pedro Raul que a gente conhece, né? O segundo tempo do Corinthians já, infelizmente, foi muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Chamou o Bragantino para cima dele e sofreu. O Corinthians no segundo tempo sofreu o que não sofreu no primeiro tempo, principalmente pelas laterais do campo. Aquele Thiago Borba do Bragantino entrou e deitou em cima do Mateuzinho. O Mateuzinho não achou nada. O gol do Bragantino sai por lá, jogada do Thiago Borba, cruzamento na área e o Elinho no bate-rebate acaba fazendo o gol. O Hugo tem que fazer intervenções importantes nesse segundo tempo. O André Ramalho entrou como volante, não se achou em campo. O Rian entrou bem, o Rian entrou mordendo, entrou trazendo vitalidade para o meio campo. Jogou melhor até do que o Ranieri estava jogando. No segundo tempo, infelizmente, não tivemos as saídas que tivemos no primeiro tempo. Infelizmente, o Giovani e o Thales Mágico cansou. O Pedro Raul não conseguiu mais fazer as paredes que estava fazendo no primeiro tempo, então parece que cansou também. E aí, infelizmente, o Corinthians roubava a bola e devolvia no chutão pro Bragantino. Aí o Bragantino atacava. Roubávamos a bola, chutão pra frente, o Bragantino recuperava a bola e atacava. Então, o segundo tempo muito abaixo do Corinthians. Até pelas mexidas eu senti que o time deu uma desorganizada, principalmente na saída do Charles e a entrada do André Ramalho ali. Eu senti que o Corinthians perdeu bastante. Apesar do Rian ter entrado bem, parece que a troca do Ranieri pelo Rian não ajudou muito o time, Na verdade, o Rian entrou bem, mas o que desfavoreceu o Corinthians foi justamente o cansaço dos jogadores da frente. O Corinthians não conseguiu mais brigar na frente, disputar a bola na frente, e isso chamou o Bragantino, que acabou fazendo seu gol, acabou criando outras oportunidades. Ou seja, de um jogo no primeiro tempo que o Corinthians poderia ter feito 4-0 e já matado o confronto, a gente sai com uma vitória fora de casa, que é muito importante, mas só um 2-1. Então o confronto ainda está vivo. Mateuzinho e Bidu, cara, é impressionante, porque tem lances deles que eu falo, caramba, o Mateuzinho e o Matheus Bidu tão bem, né? E eles conseguem fazer cagadas monumentais que eu falo, meu Deus do céu, tirem Mateuzinho e Matheus Bidu do Corinthians. Então, é um negócio assim de maluco. Assim como o Félix Torres, pelo amor de Deus, Félix Torres é completamente desligado, não tem condições de ser jogador do Corinthians, na minha opinião. Félix Torres, nesse primeiro ano dele, faz um primeiro ano muito ruim.
Eu não vou condenar o jogador, né? Tipo, não tem condições de ser jogador do Corinthians, porque o Balbuena em 2016 chega no Corinthians e faz um primeiro ano muito ruim. Ele era reserva do Wilson e do Iago em 2016. Aí em 2017 a gente sabe que aconteceu um dos líderes daquele elenco campeão. Então tomara que seja uma fase de adaptação do Félix Torres, que é titular da seleção do Equador, porém no Corinthians não mostrou nada ainda. Hugo Souza, para mim, o melhor em campo, pois quando foi exigido, foi muito bem. Foi muito bem no gol do Corinthians. O Thales Wagner parece que é um jogador que chega para mudar o Corinthians um pouco de patamar. Não que ele seja um jogador extra classe, mas do que o Corinthians tem, ele parece ser diferenciado do ataque. E o André Ramalho é zagueiro, tá? Não é volante, ele até pode quebrar esse galho aí, mas não pode insistir nele. E aí eu achei uma substituição errada do Ramon Dias. Quando que se ele colocasse um Breno Bidon, o Corinthians teria mais controle de meio campo, que era justamente o que estava faltando para o Corinthians parar de rifar a bola para frente. Então você tinha o Garro, você tinha o Coronado e principalmente o Bidon para entrar de volante. Então colocasse o Garro, como colocou na frente, e o Bidon no meio para ter aquela troca de bola, aquela troca de passe, manter a bola no pé. E a opção de ataque que entrou, que foi o Pedro Henrique, também não conseguiu render muito. Porém, grande vitória do Corinthians, assim, feliz demais. Conseguimos sair com a vantagem fora de casa, que é importante. Tudo bem que era um campo neutro, né? Até a torcida do Corinthians mais presente que a do Bragantino, óbvio. E acho que semana que vem o jogo, o Corinthians vai confirmar essa classificação, porque eu acho mais time que o Red Bull Bragantino. E na Arena Corinthians, o Corinthians costuma ir bem, né? Não contra o Red Bull Bragantino, que até tem um bom histórico contra o Timão. O que vocês acharam do jogo de hoje? E o final do jogo também demonstra como o elenco do Corinthians é meio limitado, né? Porque você tem que entrar o Matheus Araújo, tem que entrar o André Ramalho improvisado de volante. Tudo bem que tinha as outras opções para colocar. O Garro improvisado como atacante pela esquerda. O Pedro Henrique terminou o jogo de centroavante. Então é assim, mostra que é um time bem desequilibrado nas opções técnicas e táticas que tem para fazer durante a partida. Porém, como eu disse, é um time copeiro, é um time que no próprio Brasileirão eu acho que o time demonstra uma raça, demonstra vontade, demonstra dedicação. Porém a bola não entra e nas Copas o jogo tem funcionado, né? O Corinthians não tem sofrido tanto, apesar de hoje ter sofrido. E não podemos esquecer também que o gol cedo favorece o Corinthians. Fazer um gol cedo alivia a tensão que o jogador está, condiciona muito o jogo. O Corinthians fazer um gol cedo para uma melhora do Corinthians, né? Consegue ter mais calma para trabalhar a bola, consegue pensar, tirar um pouco o Brasileirão de lado, que a gente tem sofrido bastante. Porém, é isso, galera. Grande vitória do Corinthians aí. Não, grande vitória não, mas resultado muito grande, muito importante para a classificação na Sul-Americana contra um bom Red Bull Bragantino. O que vocês acharam do jogo? Comentem aí, deixa seu like, por favor, se inscreva no canal. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians!